Aula prática de fundamento e metodologia de alfabetização. Nessa aula prática, o aluno vai aprender a elaborar um plano para construir uma história de como foi que a família foi no supermercado. Para isso eu vou precisar de um jornal, né, um jornal normal de supermercado, tá? Esse daqui eu passei no supermercado, peguei 3 amostras, que são para que o aluno tenha contato com mais jornais. Cola, tesoura, lápis de cor, porque ele vai contar a história dele, né? A programação dessa aula é em média 5 aulas. Por quê? Primeiro o aluno vai ter contato com o recorte, né, com as palavras propriamente ditas. Ele vai assimilar, vai tirar curiosidade, vai levar para casa, vai comentar com o pai, com a mãe sobre como foi na escola, o que ele viu, o que eles consomem, o que eles não consomem. E ele vai trazer no dia seguinte aquela informação de como é a vida social deles no mercado. Alguns alunos vão me dizer, professora, eu não vou no supermercado com meu pai e com a minha mãe. E esse jornal, essa interação com a família é justamente para que eu tenha embasamento, para que ele possa falar, olha pai, olha mãe, a professora comentou isso, a professora comentou aquilo. Então no dia seguinte ele vai realmente voltar com aquela gana de aprender. A folha sulfite, aqui eu já dobrei ela, tá? É uma folha sulfite onde que ele vai montar o livrinho dele mesmo, né? E a escola própria fornece. Para quem tiver mais disposição, de repente a escola fornece, pode ser no papel cartão, não tem problema nenhum. Aqui eu não fiz margem, por quê? A ideia inicial aqui é que o aluno ele pegue uma folha de sulfite e vá fazendo a lista de compra dele, normalmente, o que a mãe comprou, o que a mãe não comprou. Como é para ele contar, ele criar a história dele, ele criar o conto, de repente ele use até uma fábula, mas a ideia inicial aqui é que ele crie um livro de compras, que ele associe com as palavras do dia a dia do supermercado, que ele aprenda a escrever o básico. No primeiro ano que essa aula está sendo estipulada, o aluno ele já não tem a alfabetização completa, então ele vai ser um copista. E aqui, ele vai começar na primeira página com o início. Olha, eu fui no supermercado com meu pai e com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia. E ele vai formular aqui a história dele que ele quiser. Nesse exemplo aqui, ó, eu dei o exemplo dos produtos mais assim que mamãe preocupa mais, que é o sabão em pó, que é o óleo. A parte da mãe aqui eu deixei bem mais dividida do que os demais. Porque a mãe geralmente ela vai no supermercado, ela sabe mais coisas que necessita realmente dentro da casa. O pai, se ele não é o mentor da família, ele é o coadjuvante, ele não vai lembrar, por exemplo, do sabão em pó, ele não lava roupa. Lógico, com toda a exceção, todo pai é um exemplo, né? E aí, aqui, ó, eu deixei os exemplos bem expostos, por exemplo, pão de forma. A criança vai escrever aqui embaixo, no pontilhado, pão de forma. Ele vai copiar, ainda está na letra de forma, não vai exigir a cursiva. Se a criança já sabe a cursiva, ela vai fazer a cursiva. E esse livro, ele foi dividido em partes diferentes, onde que o pai, ele vai fazer aquela associação com a mãe. Olha, você vai pegar tais produtos, eu vou pegar tais produtos. Vai ter uma equipe ali, o pai e a mãe, eles se favorecendo para que a compra fica mais rápida, que eles possam curtir mais no final de semana. Então aqui nessa parte o pai ele vai pegar alguns outros condimentos e nesse tempo todo a gente vai perguntando para o aluno, olha, como foi que o pai lembrou que é linguiça? Ah, porque a gente come linguiça assada. Ah, porque a mamãe faz linguiça frita. Ah, sua mãe compra linguiça, entendi. O tempo todo a gente vai fazendo a criança pensar e elaborar um conto em cima do que ele realmente costuma fazer. Porque a ideia inicial da língua portuguesa, além de escrever, é fazer a criança criar o cotidiano dela. Mais para
frente aqui, ó, eu coloquei o caso. Eu precisava. O que que a criança precisa? O que que a criança necessita? A criança, ela vai sempre nas guloseimas. Então, para a criança aqui, para o eu da história, o aluno em questão, eu coloquei biscoito, eu coloquei o achocolatado, o sorvete. Tem muita criança que gosta de ovo cozido, eu coloquei nessa seção ovo cozido. A minha irmã já ela é toda esportiva, ela é toda sensível. A minha irmã, ela foi comprar, e o que que sua irmã gosta de comer? A minha irmã gosta de comer pêssego, então a minha irmã foi comprar pêssego, maçã, né? Então, como a irmã já mais light, ela não é de ferro também. Minha irmã comprou também chocolate, então ficou aqui na parte. Esse livro ficou bem dividido. Após terminar esse livro, a gente vai fazer uma capa bonita com a criança, vamos desenhar uma família de acordo com o que ele acha que é a família. Não é, a ideia aqui não é expor a família padrão, papai, mamãe, titia, a tradicional família. A ideia aqui é respeitar a criança com a família que ela já tem. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou uma família onde não tem um pai presente, então foi mamãe e as filhas, né? Então a criança tem que ser respeitada nesse padrão familiar. No caso do meu planejamento, eu coloquei também com a inclusão. Eu coloquei como se eu tivesse um aluno com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, ela vai precisar de uma atenção diferenciada, porque ela é mais visual do que o tato. Então, no caso aqui das imagens, eu posso ampliar essas imagens e levar e colocar em diversos lugares da lousa. O sabão em pó, que foi o exemplo inicial que a mamãe geralmente necessita, eu faço uma cópia do sabão em pó maior e exponho na sala de aula. Esse material aqui, esse folheto, ele também vai para o síndrome de Down, para a criança que tem a síndrome, porque os pais vão poder trabalhar. Então, são um trabalho conjunto que é necessário tanto para mim quanto para a mãe, para o pai, para quem auxilia essa criança, para o desenvolvimento dela. A criança de síndrome de Down, geralmente ela vai ter um pouquinho de acompanhamento. Ela é mais lenta, mas ela é tão capaz quanto. E isso é uma coisa legal. Ná, vem cá. Isso é uma coisa bem legal. Então, com síndrome de Down, como é legal chamar a atenção, essa atividade ela pode ser feita com outras inclusões e não necessariamente com síndrome de Down. Aí requer ao professor a iniciativa de mudar a aula, mas propriamente é isso.